templo, estamos em sua casa. Nos reunimos aqui, Senhor, nesta noite para iniciar, Senhor, um estudo que é importante. Estaremos, Senhor, aprendendo, ouvindo sobre o arrebatamento, sobre aquilo que está, Senhor, proposto à tua igreja, aquilo que está determinado, Senhor, por ti. Assim, Senhor, tenhamos nós sabedoria, Senhor, para entender. Claro que muita coisa é mistério, mas temos, Senhor, uma direção de entendimento para compreendermos as Escrituras, Senhor. Até porque os dias atuais falam profundo conosco. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, esse trabalho. Que possa ser para edificação espiritual, crescimento, Senhor, e fortalecimento na fé. E tudo colocando diante de ti. Abençoa teu servo, irmão William. Dá sabedoria a ele, a presença do Espírito Santo. E assim a todos nós também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Neste momento, transmite o irmão William com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Estamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Para nós é um tipo de alegria estarmos aqui reunidos para poder falar um pouquinho mais a respeito da mensagem divina e agradecer a Deus por dar a oportunidade de nós, do Departamento de Ensino da ETEP, nossa escola teológica aqui de Paraíso, podermos compartilhar um pouquinho mais a respeito da mensagem divina dos irmãos, a respeito daquilo que é concernente ao futuro. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o futuro. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre escatologia. Nós estamos dando uma abertura ao nosso congresso, digamos assim, intitulado Conferência Escatológica. É a nossa primeira conferência aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Paraíso, e eu estou grato a Deus pelo número de irmãos que estão aqui neste lugar nessa noite. Glorifico a Deus pela sua vida, porque você veio aqui, isso me alegra, e Deus sabe o quanto nós dedicamos, tanto eu como o pastor, horas do nosso dia, deixamos a família um pouco de lado para poder preparar um estudo, poder preparar uma mensagem para que você seja edificado, que a sua vida seja acrescentada, a fé sobre você seja acrescentada. E isso é gratificante ver que você está aqui como igreja juntamente conosco para ouvir essa mensagem de Deus. Irmãos, antes de mais nada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos fazer a menção de um texto bastante conhecido, que será a base para o estudo teológico desta noite, a qual nós iremos tratar sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 a seguir. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Amém. Feche o seu olho por mais um momento e olhe comigo. Senhor meu Deus e Pai, a sua palavra será exposta nessa noite. Eu te peço, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me conhecimento, ensina-me, porque sou falho, sou pequeno, sou fraco. E tu aqui revelaste essa mensagem, essa palavra aos teus santos profetas, aos teus santos apóstolos, aos teus servos que as escreveram. Eu te peço iluminação, amado Espírito Santo, para que a tua igreja saia nesta noite
será ministrada nessa oportunidade. Fica conosco e faça conforme a tua vontade e o teu querer neste lugar. Amém e amém. Toma o seu assento com vontade. Falar sobre o futuro, irmãos, é um pouquinho delicado. Na verdade, a maioria das pessoas, quando ouve a palavra futuro, elas se assustam. Porque o futuro para muitos parece um mistério, não é verdade? E pensar sobre o futuro, aparentemente para muitas pessoas, virá à tona apenas aquilo que é uma suposição ou aquilo que é apenas algo na mente humana que não pode ser conhecida. Só que nós sabemos que o futuro, ele está revelado para nós na Bíblia Sagrada. A Bíblia revela para nós, não tudo sobre o futuro, mas a Bíblia revela para nós o que é necessário que nós conhecemos. Existem 3 coisas importantes que eu preciso compartilhar com você. A Bíblia revela coisas, assuntos, temas que nós poderemos entender com certeza, com total conhecimento, com total clareza. A Bíblia revela assuntos que não são tão claros assim. E ela vai nos dar apenas uma ideia de como aquele assunto, aquele tema deve ser ou poderá ser. Existem coisas na Bíblia que são mistérios. E somente a eternidade vai nos revelar. É por isso que Paulo vai dizer que quando nós estamos neste corpo, nós somos finitos. E conhecemos aquilo que é em parte. Conhecemos apenas partes do que poderíamos conhecer. Mas quando nós tivermos o nosso novo corpo, quando nós estivermos na eternidade, então nós seremos infinitamente maiores. Estaremos em encontro infinito de glória. E ali então nós poderemos conhecer as coisas na sua plenitude. É isso que Paulo vai dizer. Só que nós sabemos, irmãos, que nós somos finitos, mas Deus é infinito. Nós sabemos que nós conhecemos em partes, mas Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente. E é justamente isso que Deus revela na sua palavra sobre o futuro. Deus é onisciente, então Ele conhece todas as coisas. E Ele deixou algumas coisas importantes que nós devemos entender sobre o futuro. Eu coloquei aqui, o futuro pode parecer um grande mistério, mas na verdade ele não precisa ser, porque Deus tornou os seus planos evidentes para todos nós. Agora eu fiz uma pergunta: por que Deus se preocupou em revelar o futuro para nós ou parte dele? Por que Deus se preocupa com que a sua mensagem sobre o futuro seja conhecida? Qual é o interesse de Deus em revelar o futuro para a igreja? Porque o futuro revelado não é para o mundo, não. O futuro revelado aqui não é para quem está lá fora, o futuro revelado aqui é para a igreja. Aleluia. E Deus se preocupa, eu coloquei aqui pelo menos 5 coisas que Deus se preocupa em revelar o futuro para nós. Primeiro, Ele se preocupa para fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé é fortalecida através de nós ouvirmos a mensagem de Deus, ouvirmos a palavra de Deus. E quanto mais compreendemos, quanto mais entendemos, quanto mais aprendemos da palavra de Deus, mais a nossa fé é fortalecida. Deus se preocupou em revelar o futuro para oferecer esperança. As maiores mensagens apocalípticas, escatológicas, foram escritas pelos seus escritores em tempos de perseguições e tribulações. Os 2 livros considerados apocalípticos, livro de Daniel no Antigo Testamento e o livro de Apocalipse no Novo Testamento, que contém as maiores ou as mensagens apocalípticas a respeito do futuro com maior esclarecimento, foram revelados por Deus quando estes autores viviam em momentos de perseguição, em momentos de crise. Daniel estava exilado na Babilônia. João estava exilado na ilha de Patmos. Daniel estava afastado do seu povo. João estava afastado da igreja. Foram nesses momentos que Deus então pega esses homens e revela para eles o futuro. Por quê? Para dar esperança sobre aquilo que Deus reservou para o seu povo e para a sua igreja. É isso que Deus faz. Ao mostrar o futuro para nós, Ele nos dá esperança. Sim,
A nossa caminhada com Cristo em meio à igreja é uma caminhada de pegadas. A nossa caminhada com Cristo em meio à igreja é uma caminhada, muitas vezes, de sofrimento. Muitas vezes tentarão nos envergonhar. Aqueles crentes, muitas vezes tentarão dizer para nós por que ir na igreja, que futuro tem. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada, muitas vezes, que nos leva a ir na contramão do mundo, que nos leva a renunciar nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Só que Deus vem com uma mensagem sobre o futuro e nos diz: não importa o que vocês tenham que viver, não importa o que vocês tenham que passar, entendam, eu já estou controlando tudo, tenham esperança. Amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser diferente. Deus revela o futuro para nós, por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. O controle da minha vida, da tua vida, está nas mãos dEle. Imagina neste mundo. É isso que Deus está falando. Eu controlo tudo. Por mais que às vezes a gente pense que não, por mais que às vezes as circunstâncias ao nosso redor digam que não, Deus nos revela que Ele controla tudo. Por que Deus revela o futuro? Para que nós vivemos a infidelidade. Deus nos ensina que Ele será fiel à sua palavra. Então seja fiel hoje também com o Deus que é fiel. Para que nós tenhamos uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. O futuro vem nos mostrar que nós devemos viver em santidade, para que nós tenhamos temor. Porque o Deus que revela o futuro há de julgar todas as coisas. Deus nos revela o futuro por causa disso. E justamente é isso que nós precisamos compreender, aquilo que trata sobre o futuro. E quando nós observamos a mensagem sobre o futuro, nós entendemos que é uma mensagem profética. Deus vai trabalhar sobre o futuro através de profecias. E a matéria que estuda justamente as profecias relacionadas ao futuro é a escatologia. A escatologia é o estudo das últimas coisas, ou daquilo que descreve as últimas coisas. A escatologia vem observar os detalhes sobre os acontecimentos dos últimos dias. Observe, cerca de 40% da Bíblia trata-se de profecias. Muitas delas ainda não foram cumpridas, porque a maioria das profecias não cumpridas são para o tempo do fim. Olha a importância de compreendermos um pouco sobre o futuro. Mais de um terço da Bíblia é profética. Vai tratar sobre assuntos concernentes aos últimos dias. Agora eu te pergunto, como entender uma profecia sobre aquilo que eu não conheço? Como entender uma profecia sobre o futuro? Como entender uma mensagem que ela é muitas vezes trazida através do simbolismo? Como entender essa mensagem que ela é passada para a igreja, e foi passada pela igreja através de imagens de animais, através de toques de trombetas, através de um relacionamento entre noivo e noiva? Como entender esse tipo de mensagem profética com tantos símbolos, com tantas imagens, com tantas alusões a coisas naturais da nossa vida, como a semente? É para isso que nós estamos aqui. É para isso que tem esses encontros escatológicos, é para isso que tem essa conferência profética, para que nós possamos compreender, ainda que não na plenitude, mas um pouco mais do que nós sabemos sobre as profecias que falam a respeito do futuro. E qual é o método que nós interpretamos essas profecias? Eu estou passando rapidamente isso aqui, porque eu quero focar um pouquinho mais no arrebatamento, mas eu preciso falar isso aqui para você, porque faz parte isso aqui do assunto que nós vamos tratar. Como é que nós interpretamos as profecias? Primeiro, nós interpretamos a mensagem bíblica através de uma interpretação literal. Nós interpretamos a Bíblia literalmente, conforme ela foi escrita. E para isso nós precisamos observar os textos originais, o hebraico, o aramaico e o grego. Sim, precisamos olhar as palavrinhas, conforme elas foram escritas na sua língua original, para entender o que aquele autor estava dizendo na sua literalidade. Nós interpretamos as profecias em uma linha de pensamento pré-milenista. O que significa isso? Nós, assembleianos, pentecostais, cremos
entendemos que Cristo vai vir ao mundo pela segunda vez antes do milênio, antes do período do milênio. Isso é pré-milenismo. Nós entendemos que os acontecimentos proféticos relatados no livro de Apocalipse vão acontecer até a segunda volta de Cristo antes do período do milênio. Isso é pré-milenismo. Nós interpretamos as profecias com uma visão futurista. Existem 4 linhas de interpretações que vocês vão encontrar por aí. Por isso eu digo, desde já, muito cuidado com quem você acompanha, com quem você assiste, com quem você ouve falar a respeito da escatologia. Por quê? Porque existem 4 linhas de interpretação das profecias e das visões proféticas. A linha de interpretação que nós, pentecostais, membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, utilizamos é a interpretação futurista. Ou seja, nós entendemos que as profecias elas estão descritas para um acontecimento ainda no futuro. Quando nós observamos o livro de Apocalipse, ele está dividido em 3 partes. Apocalipse diz que quando João recebe a mensagem, Jesus, que está transmitindo a mensagem para João, que João escreve as coisas que eram, que são e que vão acontecer. Então há 3 divisões no livro de Apocalipse. O capítulo 1 eram as coisas que são, que eram, que passaram. O capítulo 1 de Apocalipse é passado. O capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse remete ao presente, remete à era da igreja. E a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo de número 22, toda aquela passagem profética se refere ao futuro. Essa linha de pensamento é a linha de visão futurista. A linha de interpretação preterista ou preterismo ensina que as profecias de Apocalipse capítulo 1 até Apocalipse capítulo 19, mais precisamente ao capítulo 20, já se cumpriram até 70 depois de Cristo. Para essa linha de interpretação, o Apocalipse se cumpriu. A linha de interpretação historicista, historicismo, interpreta que o Apocalipse está acontecendo ao longo da história. Que alguns selos já foram abertos, que trombetas já foram tocadas, e que o Apocalipse tem acontecendo ao longo da história através de sucessivas acontecimentos e fatalidades que nós observamos ao longo do estudo da história da criação, da história humana. E a linha de interpretação idealista vai dizer que nós não temos como saber quando as profecias vão acontecer ou em que tempo elas vão acontecer. Mas nós como igreja, nós como pentecostais, nós como assembleanos, cremos, entendemos, interpretamos, utilizando-se a linha de visão futurista para as profecias. Então cuidado, quando você observar um estudo escatológico, sempre observe qual que é a linha de interpretação. Depois, nós precisamos interpretar as profecias distinguindo Israel de igreja. Para Israel, Deus tem um plano. Para a igreja, Deus tem outro. Israel não perdeu os planos materiais, os planos físicos, nem tampouco os planos nacionais. Deus vai trabalhar com eles, com o povo judeu, através de planos materiais, físicos e nacionais. Mas para a igreja, Deus tem planos espirituais. Então nós temos que entender que existe um trabalhar de Deus para Israel e um trabalhar de Deus para a igreja. Existem profecias que são só para Israel. Existem profecias que são só para a igreja. Tá bom, irmãos? Então, entendendo isso, nós podemos começar a caminhar um pouquinho mais. Por quê? Porque quando nós observamos que há uma distinção entre Israel e igreja, nós adentramos sobre uma linha de pensamento chamada dispensacionalismo. Ou seja, os dispensacionalistas, eles acreditam ou interpretam a história da criação, tanto do mundo, tanto a história da humanidade, dividida em 3 períodos, ou em 7 períodos, ou em 7 eras. Ou seja, os dispensacionalistas dividem a história da criação e a história da humanidade em 7 períodos. O primeiro período é chamado período da inocência, que vai desde a criação do mundo, do cosmos, até a criação de Adão, até o seu período
período de queda, quando ele peca no Jardim do Éden, juntamente com Eva, então ele é lançado fora do Jardim do Éden. Ali se dá o período de inocência. Após a queda de Adão e Eva, começa o período da consciência, ou a era da consciência. E a era da consciência, ele vai até o dilúvio. Quando o dilúvio, que é o juízo de Deus por meio das águas, afeta a humanidade, então ali nós temos o término do período da consciência. E inicia-se então a partir do momento em que Noé e sua família colocam os pés na terra novamente, inicia-se o período da dispensação do governo humano. E o período da dispensação do governo humano, ele vai até a Torre de Babel. Quando Deus vai confundir todo aquele povo, todas aquelas pessoas, com a divisão das línguas. A partir desse período, termina-se a dispensação do governo humano e começa o período da promessa, a dispensação da promessa. E nós vamos ter lá no capítulo 12 de Gênesis o aparecimento de Abraão, Deus fazendo uma promessa a Abraão, chamando Abraão. E ali inicia-se o período da dispensação da promessa, que vai até o Monte Sinai, aonde a lei é dada para Moisés, iniciando-se ali o início da dispensação da lei, e terminando, culminando, acabando com a dispensação da promessa. E a dispensação da lei, ela vai do Monte Sinai, quando Moisés recebe as leis, os mandamentos divinos, até a era da igreja, praticamente até Atos capítulo 2, quando a igreja é formalmente instituída pelo descimento do Espírito Santo, até Pentecostes. E a era do milênio, vou deixar para o pastor comentar amanhã. Então observe, os dispensacionalistas eles vão separar a história humana em 7 períodos, e nós estamos no 6º período. Nós estamos na era da igreja, conhecido como era da graça, como era do Espírito Santo. E é justamente aqui que nós vamos entrar agora, porque nós estamos vivendo na era da igreja. Nós estamos vivendo no período da graça. Nós estamos vivendo no período onde há liberdade do Espírito Santo para agir. A era da igreja, alguns dizem que começa lá em João, capítulo 14, versículo 3. Outros vão dizer que começa quando Jesus escolhe os seus discípulos. Mas nós particularmente entendemos que a igreja se inicia quando o Espírito Santo desce sobre a terra. E no dia de Pentecostes, batiza 120 almas aproximadamente em um cenáculo. E ali então elas são incumbidas de levar o Evangelho para todas as pessoas. A partir daquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre a terra, iniciou-se o período, a era da igreja. A era que nós estamos vivendo quase 2000 anos. E é interessante que João vai ver o Espírito Santo sendo enviado sobre a terra. Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, quando João vê Jesus, vê o Cordeiro no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, 24 anciões, ele vai dizer que ele viu Jesus como um cordeiro que havia sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Esses 7 Espíritos de Deus faz menção ao Espírito Santo. Alguém acha para mim, Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3? Alguém consegue achar para mim esse versículo? Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3. A Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus faz menção ao Espírito Santo. Só que não são 7 Espíritos diferentes. Não. 7 significa completude. Significa algo completo. E nós vamos entender aqui por que o Espírito Santo ele tem esse nome, ou é chamado de 7 Espíritos. Quem achou para mim? Pode ler aí, por gentileza? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele pousará sobre ele o Espírito do Senhor. Segura aí. Pousará sobre ele o Espírito do... Continua. E o Espírito de sabedoria De sabedoria. e de inteligência. Inteligência. E o
o espírito de conselho conselho, e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7. 7? Tá 7. Ali, Isaías está dizendo por que ele é chamado de 7 espíritos. Por que o Espírito Santo recebe esse nome? Porque ele tem essas 7 qualidades que formam, que completam, que integram completamente o Espírito Santo. E esse Espírito ele é enviado, o Espírito Santo é enviado. Claro que é uma teologia toda aqui sobre o Paracleto, que não temos tempo para explicar como ele vem, mas o que eu quero que você entenda, que você grave isso nessa conferência escatológica, que a era da igreja inicia quando esse Espírito completo desce sobre a terra. Guarde isso, por quê? Porque quando esse Espírito desce sobre a terra, a era da igreja começa a caminhar. E quando a igreja começa a caminhar, começa a avançar, guiada pelo Espírito, a igreja passa a não ter mais divisão entre raças, entre tipos de pessoas. Ou seja, tanto judeu como gentil, todos fazem parte hoje da igreja. A igreja não exclui ninguém, a igreja não divide ninguém, a igreja não está aqui para julgar ninguém, a igreja está aqui para abraçar e salvar os perdidos. Essa é a função da igreja. Só que nós temos que entender que a igreja, ela é a pregadora, a palestrante, aquela que vai levar o evangelho, que conduz o cristão, o crente, e também o incrédulo à salvação. Olha a mensagem da igreja é uma mensagem de salvação. E essa salvação, ela é dada a cada um de nós pela graça de Deus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A era da igreja inicia em Pentecostes, agloba a todos os tipos de raças, traz uma mensagem de salvação através da fé. E todo crente passa a não ter sobre ele o Espírito, mas dentro dele o Espírito. E esse Espírito passa a habitar dentro de cada um de nós. Mas eu quero que você se atente aqui a um detalhe: a salvação é estritamente pela fé. A salvação não é por obras. A salvação não é por aquilo que nós fazemos. Nós não vamos morar no céu ou herdar a vida eterna porque somos bons. Nós não vamos herdar a vida eterna porque temos boas ações, boas atitudes, se nós não crermos em Jesus. Por quê? Porque a obra salvífica, a obra remidora, a obra que tem mérito é a obra de Jesus feita na cruz do Calvário. A única obra que tem algum mérito, é a obra de Jesus. As nossas obras não têm mérito nenhum. Só a obra de Jesus possui mérito. Por isso que a salvação é pela fé em quê? Na obra meritória de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos que Jesus era o Cordeiro perfeito. Nós cremos que a obra dele era perfeita. E a obra dele então substituía a nossa obra imperfeita. E assim nós temos acesso à salvação. Então a salvação não é por obras, a salvação é pela fé na obra meritória que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós. E essa igreja, ela é vista como uma noiva. A Bíblia vai relatar muitas vezes a igreja como uma noiva, fazendo essa tipologia entre uma noiva e um noivo. Qual que é a ideia da igreja como noiva? A ideia é que a igreja, ela está nessa terra distanciada fisicamente do noivo, distanciada fisicamente de Jesus. Nós estamos aqui como igreja, mas estamos fisicamente distanciados de Jesus. Quem está em nós? O Espírito Santo. Jesus está no nosso meio fisicamente? Não. Espiritualmente, por meio do Espírito. É assim que Ele está no nosso meio. Mas fisicamente nós estamos afastados de Jesus. E a ideia da igreja como noiva é porque no Antigo Testamento
Os judeus, os casamentos judaicos, eles iniciavam com um noivado, onde o noivo conhecia a noiva ali, realizava toda a cerimônia de noivado, o noivo se afastava por um período de tempo e ia para a casa do seu pai. E ali na casa do seu pai, na sua propriedade, ele construía a casa, onde eles iriam morar após o casamento. E muitas vezes levava 1 ano, 2 anos, 3 anos, até o noivo voltar à casa da sua noiva para buscá-la. E então eles casarem. Essa é a tipologia, ou seja, nós somos a noiva. E Jesus veio um dia, aproximadamente 2.000 anos atrás, e aqui fez uma cerimônia de noivado. Noivou com a igreja. E foi para a casa do pai. Alguém abre João capítulo 14, versículo 3 para mim. Abre alguém ali, esse versículo. Jesus é esse noivo. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Observe, Jesus está falando ali que ele vai para o Pai. Vai fazer o quê? Preparar lugar. Por quê? Essa é a ideia do casamento judaico. Ele vai preparar lugar. E quando ele voltar, ele vai voltar a buscar a sua noiva para morar nesse lugar que ele preparou. Essa é a ideia da igreja como noiva, né, sendo desposada como noiva. E esse acontecimento a gente chama de arrebatamento. Eu trouxe um capítulo todo aqui, irmão, só para você entender. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, ele contém as parábolas do reino, que a gente chama as parábolas do reino. Olha só que interessante, quando você lê em casa Mateus capítulo 13, você vai ver ali a parábola do semeador, você vai ver ali a parábola do joio do trigo, você vai ver ali a parábola do fermento, você vai ver ali a parábola dos tesouros escondidos, das pérolas, a parábola da rede de peixes. O que significa que Jesus estava contando com essas parábolas? Jesus estava contando o caminhar da igreja durante o seu período aqui na terra. Olha só, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele estava dizendo que o evangelho é a semente sendo lançada em diferentes tipos de solos, diferentes tipos de corações. Quando ele conta a parábola do joio do trigo, ele vai dizer que o inimigo, que é Satanás, ele semeia a sua mensagem enganadora, que é o joio, juntamente daqueles corações em que a semente do Evangelho foi também plantada. Ou seja, enquanto a igreja prega o Evangelho, Satanás está pregando uma mensagem de engano no meio, infiltrando pessoas dentro da igreja e tentando tirar aqueles que o Evangelho alcançou. Mas olha só, conforme a semente vai sendo lançada, ela vai germinando e crescendo. Ela produz árvores com novos frutos e novas sementes. E novas sementes então vão sendo lançadas dessas novas árvores, causando um efeito multiplicador, que é o efeito que o fermento causa. A função nossa é ganhar almas para Cristo, é fermentar, é crescer o reino, é lançar novas sementes. Porque um dia alguém lançou a semente em nós devemos lançar essa semente para alguém também. Só que o reino do céu é um tesouro, uma pérola. O que é isso? A vida eterna. O reino do céu é a vida eterna. É um tesouro, uma pérola. E você precisa trocar tudo que você tem aqui para conseguir alcançar lá. Se for preciso, você deixar tudo dessa vida de lado para conseguir alcançar o céu, deixe, porque vale a pena. A vida eterna é esse tesouro. A vida eterna é essa joia que o homem encontrou. E ele trocou tudo que tinha para poder tê-la. Só que olha só, o reino dos céus é também como uma rede. A rede aqui é a igreja, que apanha todo tipo de peixe. Eu não falei que a igreja não tem divisão. Apanha todo tipo de peixe, todo tipo de gente, todo tipo de raça. É uma rede lançada. Só que observe, quando essa rede é puxada para a praia, são separados os bons. Arrebatamento. E os maus são jogados fora. Juízo eterno. Meu Deus. Leia essas parábolas em casa. Compreenda isso. O estado da igreja é descrito para nós em Apocalipse 2 e 3, capítulos 2 e 3. Nós vamos ver ali o estado da igreja. Jesus vai falar diversas vezes sobre como a igreja, aquelas 7 igrejas se encontraram
encontravam. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o pastor com certeza vai falar algo amanhã sobre isso. Mas você vai ver ali um estado da igreja. Você vai ver ali igrejas com ações que foram apontadas por Jesus como erradas e ações corretas. Você vai ver ali que Jesus, para cada igreja, ele tem uma mensagem. Para cada ação, ele tem uma mensagem. No final, ele deixa algo que essas igrejas vão ganhar se mantiverem fiéis. Então, observe as mensagens dos livros, capítulo 2 e 3 das cartas do livro do Apocalipse. Tá bom? Eu não tenho tempo para entrar sobre isso aqui. Mas, particularmente, eu quero agora falar sobre o arrebatamento. Então, eu fiz uma caminhada breve para que nós pudéssemos chegar aqui. E aqui nós vamos se deter um pouquinho mais, que é o assunto dessa conferência escatológica. Primeiramente, irmãos, o que é o arrebatamento? A Bíblia registra pelo menos 7 ou 8 arrebatamentos. A Bíblia registra o arrebatamento de Enoque no Antigo Testamento, de Elias. A Bíblia registra a ascensão de Jesus aos céus. A Bíblia registra a Filipe sendo arrebatado, ainda que de forma temporária, sendo arrebatado até o deserto para pregar para apenas um homem. A Bíblia vai registrar o arrebatamento de Paulo, que Paulo vai dizer: conheço um homem, se no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu também não sei, que subiu, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não é lícito aos homens dizer. A Bíblia relata um possível arrebatamento do apóstolo João, ali quando ele vai ter as visões do Apocalipse. A Bíblia relata o arrebatamento de 2 testemunhas no período da tribulação. E a Bíblia relata o arrebatamento da igreja, dos crentes. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o último evento cronológico da igreja. O que a igreja espera? O arrebatamento. Qual é o próximo evento que vai ocorrer com a igreja? O arrebatamento. O arrebatamento é a primeira etapa da segunda vinda de Jesus. Como assim, primeira etapa da segunda vinda? Deixa eu explicar. Jesus vai voltar pela segunda vez. Só que Jesus vai voltar em 2 etapas. A primeira etapa é chamada de arrebatamento. A primeira etapa vai marcar o início do período da tribulação. A primeira etapa da volta de Jesus é invisível para o mundo e somente é visível para os salvos. A primeira etapa do arrebatamento vai marcar o livramento da ira divina da igreja, dos salvos. E depois acontecerá um período de 7 anos de tribulação. E Jesus voltará, então, visivelmente. Observe que o arrebatamento é invisível para o mundo e é visível para a igreja. O mundo não ouvirá, mas a igreja irá ouvir. O arrebatamento é um mistério, irmãos, que não foi revelado no Antigo Testamento. O arrebatamento é um mistério que Paulo vai tratar com as suas igrejas, quando ele escreve as suas cartas, dizendo para elas: olha, esse negócio entre Cristo e a igreja é um mistério. O arrebatamento é esse mistério. Porque ninguém tinha noção que isso poderia acontecer. Os judeus não tinham noção que isso poderia acontecer. Que esperava-se um arrebatamento da igreja. Então, o que é esse arrebatamento? O último evento cronológico da igreja, a primeira etapa da segunda vinda de Jesus, marca o início do período da tribulação e o livramento da igreja da ira divina. Quando o arrebatamento vai ocorrer? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que o arrebatamento vai ocorrer. Ninguém sabe o dia nem a hora que o arrebatamento vai ocorrer. Irmãos, não há dúvida nenhuma entre as diversas interpretações bíblicas, proféticas, escatológicas sobre a ocorrência de um arrebatamento. A dúvida, ela sempre percorre quando esse arrebatamento vai ocorrer. Ou seja, todas as linhas de pensamentos, todas as linhas
teológica, seja ela linha calvinista, arminiana, entende que há um arrebatamento para a igreja. A questão é quando esse arrebatamento vai ocorrer. Nós entendemos que o arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. E nós chamamos isso de pré-tribulacionismo. É uma visão pré-tribulacionista. Alguns entendem que o arrebatamento vai ocorrer no meio da tribulação. Outros entendem que o arrebatamento é pós-tribulacionista, é pós-tribulação. Só que a Bíblia, por isso que nós temos que ter sempre uma visão cristocêntrica e biblicocêntrica, quando nós observamos a escatologia. A Bíblia nos dá respaldo suficiente para nós crermos em um arrebatamento pré-tribulacionista. O arrebatamento vai ocorrer antes da tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Deixa eu dizer, a igreja não vai ver o anticristo. Quem sabe vai ver algum homem assumindo algum governo. Quem sabe ele pode até aparecer no cenário, mas não com a sua total força dele. A igreja não vai ver isso, porque Timóteo vai receber uma carta do apóstolo Paulo dizendo que a apostasia vai vir. A apostasia vai vir. Antes que o homem da iniquidade apareça. E nesse período a igreja não estará mais na terra. Aleluia. Então a igreja, antes do período da tribulação, a igreja não receberá a marca da besta. A igreja não vai passar pelos juízos. Não vai receber a ira divina. Não, isso não é para a igreja. Isso não é para a igreja. A igreja não vai enfrentar isso. E que maneira vai ocorrer o arrebatamento? O arrebatamento ele é iminente. Ou seja, o que significa isso? Ele pode acontecer a qualquer momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não há nenhum sinal para o arrebatamento. Mas lá no livro de Mateus, no capítulo 24, diz que nos últimos dias haverá guerras, rumores de guerras, haverá pestes, sim. Mas não é para o arrebatamento esses sinais. Esses sinais são para as dores de parto e para o início da tribulação. A igreja não espera sinal físico para o arrebatamento, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha muita gente profetizando aí na época do Covid que Jesus estava voltando, que era o sinal do arrebatamento. Sabe quantas pessoas morreram no Covid? Aproximadamente 15 milhões de pessoas. Só que em 1300, a peste negra matou mais de 15 milhões de pessoas e Jesus não voltou. 100 anos atrás, a varíola matou 500 milhões de pessoas em 100 anos e Jesus não voltou. Estima-se que a gripe espanhola no século XX, 1918, matou cerca de 50 milhões de pessoas e Jesus não voltou. O a igreja matou mais de 32 milhões de pessoas e Jesus ainda não voltou. Guerra não é sinal para a volta de Jesus. Mais de 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto matou mais de 6 milhões de judeus e Jesus não voltou. Sabe por quê? Porque o arrebatamento não tem nenhum sinal. O arrebatamento pode ser que aconteça hoje no término dessa conferência. Aleluia. Ou pode ser que demore 100 anos. Não há sinais do arrebatamento. É por isso que a igreja precisa se manter vigilante. Porque ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Só que deixa eu dizer uma coisa: o cenário nunca esteve tão preparado para o aparecimento do anticristo como está hoje. O que nos leva a crer que nós somos a igreja do arrebatamento. Hoje existe tecnologia que há 100 anos atrás não tinha. Deixa eu dizer uma coisa: como é que você desbloqueia o seu celular? Ou você digita a senha com a mão, ou você escaneia a face do rosto. Onde é que será colocada a marca da cabeça dele? Só uma ideia, só para você pensar. Na mão direita ou na... Onde você desbloqueia o celular? Com a mão ou com a face do rosto? Isso já é uma preparação, meu irmão.
nuclear que pode devastar o mundo todo. A Bíblia diz que na tribulação um terço da humanidade vai morrer. Irmãos, não há sinais físicos para o arrebatamento. Eu quero que você guarde isso. Quando alguém vier dizer para você, está acontecendo guerra lá, está acontecendo em tal lugar, Jesus está voltando, irmão. Amém, glória a Deus. Amém. Jesus está voltando, sim, mas não é por causa desses sinais. Não é por causa disso. Jesus vai vir. Mas só que ninguém sabe. É iminente. É a qualquer momento. É a qualquer hora. A verdade é que só basta a última alma aceitar Jesus. Basta só a última alma se render para que Cristo volte. Amém, irmãos? Observe, então o arrebatamento ele é iminente. E o arrebatamento, ele também é, claro, vou concluir essa parte. Ele é para os santos do Antigo Testamento e da igreja. Existem duas teorias. Existem alguns que entendem que o arrebatamento é só para a igreja, só para a era da igreja. Só que, como é que se salva na igreja? Como é a salvação que eu comentei antes? É por meio da fé. E como é que eram salvos os santos do Antigo Testamento? Como é que Abraão foi salvo? Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Olha só que interessante, a Bíblia diz, Gênesis capítulo 12, que Deus chama Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu mostrarei a você. Ou sai da tua casa, dos teus pais, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra distante que tu não conhece, que eu vou te mostrar. Olha só que interessante, Abraão sai de Ur dos Caldeus, deixa toda a sua família para ir para uma terra que ele nunca viu, que ele não conhecia. Abraão sai de lá por causa de uma palavra. Ele sai de lá por causa de fé. Não é a mesma coisa que nós hoje? Nós estamos aqui por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Nós estamos aqui caminhando para uma terra que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não vimos, mas pela fé nós acreditamos que vamos recebê-la. Sai deste lugar, sai da tua casa, sai do meio de onde tu está, sai do meio dos teus amigos. Eu estou profetizando para alguém uma palavra nessa noite, estou liberando para alguém que está me assistindo pela internet. Eu estou liberando para você uma palavra profética. Sai do meio do lugar onde você está e caminha para Jesus, porque Ele vai te mostrar uma terra que tu ainda não conhece. Só para mim, essa parte do arrebatamento, olha aqui. Nós estamos na era da igreja. Próximo evento cronológico é o arrebatamento. O arrebatamento vai levar a igreja para o céu. No céu ocorrerá o tribunal de Cristo, ou Bema, como é conhecido. E após o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. A segunda vinda de Cristo compreende todo o período da tribulação. Então o arrebatamento marca o início da segunda vinda de Cristo. E a volta de Jesus visível com os santos marca o fim da tribulação. Todo este período pós o arrebatamento, todo este período após o arrebatamento da igreja, ele é chamado de Dia do Senhor. Então observe, todo o período pós-arrebatamento da igreja, que engloba a tribulação, milênio, novo céu e nova terra, posterior novo céu e nova terra, todo esse período que engloba tribulação, milênio, até instituição novo céu e nova terra, é chamado de Dia do Senhor. Então guarde isso, todo o texto que você lê na Bíblia, que diz lá, Dia do Senhor, está se tratando do período da tribulação. Todo o texto que você lê na Bíblia, que menciona Dia do Senhor como últimos dias, está se tratando do período da tribulação. Agora deixa eu te dizer, Jesus vai vir como ladrão, sim ou não? Jesus vai vir como ladrão na igreja, sim ou não? Não. A Bíblia diz que, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão lá no dia do Senhor.
O dia do Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor é o ladrão. Por quê? Você não está esperando Jesus voltar no arrebatamento? Como é que ele vai pegar você de surpresa? O arrebatamento não é surpresa para crente que espera Jesus voltar. O arrebatamento não é surpresa porque nós estamos aguardando Ele. É por isso, observe, é por isso que a mensagem que Jesus conta lá sobre os dias de Noé e a parábola das 10 virgens não é para a igreja. Deixa eu te explicar por quê. Porque nos dias de Noé, observe, nos últimos dias serão como os dias de Noé, a Bíblia diz, onde as pessoas comem, bebem, casam, se dão em casamentos até que venha o dilúvio e leve-os a todos. Quem vai ser pego de surpresa nesse período? Os não salvos. Quem vai ser pego de surpresa nesse período? Os incrédulos. Aonde que está Noé quando veio o dilúvio? Ele não estava dentro da arca? Ele já não estava construindo arca? Ele já não estava evangelizando a sua família? Quem disse que Noé foi pego de surpresa no dia do dilúvio? Então, para quem Jesus estava contando aquela parábola? Aquela história, aquela mensagem? Para os incrédulos, para os judeus, para Israel. Porque o dia do Senhor, o dilúvio, a ira de Deus vai pegar eles de surpresa, porque eles estão comendo e bebendo como se nada está acontecendo com a vida deles, como se nenhum juízo vai vir sobre eles. Mas a igreja está construindo a sua arca. A igreja está colocando madeira, está gravando os pregos, está passando betume. A igreja vai estar dentro da arca quando o dilúvio vir pegar aqueles que não estão prontos. E a parábola das 10 virgens. O noivo veio. Quem foi pego de surpresa? Quem tinha azeite ou quem não tinha azeite sobrando? Quem não tinha azeite. E quem são os que não tinham azeite? Os que não vigiavam. E Jesus vai dizer, lá no capítulo 3, Jesus vai dizer para a igreja: ei, vigiem, porque senão o dia do Senhor vai te pegar. Abra lá em Apocalipse. Vamos ver esse texto. Apocalipse capítulo 3. É para a igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Abra lá. Você trouxe Bíblia? Olha só o que a Bíblia diz. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Para quem Jesus vai vir como ladrão? Para quem não vigia, para quem não espera o arrebatamento, para quem não se prepara para o arrebatamento. Abra lá, 2 Pedro, vamos ver. Não, 1 Pedro capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Primeira Pedro capítulo 2. Acharam lá? Depois eu acho o texto para você. Esqueci o versículo aqui, irmãos. Depois eu trago. Pedro vai falar sobre o dia do Senhor. Dele que você vai encontrar se você não ouvir qualquer versículo. 1 Pedro. Observe, o dia do Senhor não é para a igreja. O dia do Senhor é para os incrédulos. O dia do Senhor virá como ladrão para aqueles que não vigiam.
O dia do Senhor virá como um ladrão para aqueles que não buscam a presença do Senhor. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ah, Jesus eterno. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro 2, 9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. O dia do Senhor é para os injustos. O dia do Senhor não é para a igreja. A igreja, ela vai subir no arrebatamento. Então guarde essas coisas, irmãos. Não há sinais do arrebatamento. O arrebatamento, ele é iminente. E todo versículo que você encontrar na Bíblia que fala sobre o dia do Senhor, sobre o dia do Senhor, está tratando sobre o período da tribulação. Amém? Vamos fazer uma pausa agora aqui? Depois nós continuamos, vamos lá tomar o nosso café. Depois a gente continua, que as horas já se passaram. Se coloca de pé com vontade. Vamos fazer uma oração. Se os irmãos quiserem pausar o vídeo agora, aí depois a gente retorna na segunda parte. Você está pausando o vídeo agora e depois retorna na segunda parte. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, Senhor, sobre o arrebatamento, sobre o que tu tens a nos ensinar. Fica conosco e continue, Senhor, abençoando a exposição da sua palavra. Abençoa o alimento que está exposto na minha casa. E todos aqueles que tocarem naquele alimento sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem passar aqui atrás. Tem um coffee break. Vai,